Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Vamos responder hoje a pergunta do Sérgio Cortés. Diz o seguinte: somos fractais de alma ligados ao eu superior. Este, por sua vez, está ligado à nossa mônada. E esta, que é a mônada, está ligada à fonte. Toda essa hierarquia pessoal, como fica ao desencarnar? E essa pergunta tem mais uma segunda pergunta anexada. O processo evolutivo continua separadamente e aos poucos vamos ser integrados ao todo? Então vamos responder também, sim, pela maneira que foi feita a pergunta aqui, em duas etapas. Primeiro, sim, somos fractais de alma que está ligada ao eu superior e que todas as partes nossas superiores a esse fractal compõem a mônada. Eu diria que o eu superior é a parte mais alta, o topo da pirâmide, que é o átomo semente divino, a centelha de luz da fonte. Poderíamos dizer que é o espírito, porque o espírito, na verdade, é tudo o que é em termos de consciência. Já falamos aqui, só repetindo, porque é coisa rápida de 15 segundos, a mônada se divide em 144 superalmas, as superalmas em almas e as almas em fractais. Esta subdivisão facilita cada parte da nossa consciência experiencie, crie e ajude na evolução dos mundos inferiores. Porque uma superalma, ou mesmo uma alma mais elevada, ela tem uma frequência bastante alta, impossibilita que ela venha para mundos onde a frequência ainda é baixa. Quando nós entendemos que este fractal, de fato, está ligado às suas versões superiores, mas ele precisa experienciar a vida e a evolução como fractal. Senão não teria sentido. Eu sei que muitas vezes já me perguntaram, eu já respondi aqui, as nossas versões sabem tudo, por que nós viemos aqui experienciar como um fractal e ainda submetido ao véu do esquecimento, num mundo de provas e expiações? Então a resposta já foi dada e aqui repetimos mais uma vez. As nossas versões mais elevadas têm muito conhecimento, mas não sabem tudo. Elas não sabem ainda da experiência que nós estamos coletando aqui. Esta coleta de emoções, de experiências, de situações, do sentir, ainda não foi experienciada por nenhuma parte nossa mais elevada ou superior. E também não foi experimentado por nenhuma mônada, nenhuma alma, nenhuma consciência de qualquer mundo, seja lá onde for. Não é necessário uma alma, um fractal, experienciar coisas já conhecidas da mônada. Seria um desperdício. Por isso os mundos eles estão constantemente sendo criados, estão constantemente em evolução para que possibilite as oportunidades de co-criar algo diferente, algo novo, algo ainda inexistente. O planeta Terra é único na sua forma de energia e de frequência. É o único na sua maneira de vida que existe aqui. E as almas que aqui vieram como fractais, além de ajudar na evolução deste planeta, também experienciaram como é co-criar na luz e na sombra, mas numa proporção muito grande, na quase ausência de luz. Outros planetas também têm luz e sombra, mas eles têm proporções diferentes e as consciências estão em graus diferentes de conhecimento e de expansão.
Mesmo aqui na Terra, cada fractal, ele traça planos diferentes, age diferente, sente diferente durante as suas sucessivas encarnações, as experiências enquanto está encarnada. Então, se aqui pela Terra passaram 80, 100 bilhões de almas, não tem duas sequer que sentiram exatamente igual a experiência. Não tem duas sequer que possam contar a mesma história. Esta é a dinâmica desta escola de almas. Esta é a beleza desse planeta tão cobiçado até por outras almas que gostariam de vir aqui experienciar. Porque é realmente uma das escolas mais importantes do universo. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui a pedido também algo sobre o Lúcifer. E lá naquelas informações dizia que o próprio Lúcifer atesta, ele mesmo diz através de uma canalização, onde ele se manifesta, que ele ficou sabendo que a Terra era um planeta espetacular em termos de cocriação. Neste planeta se poderia criar coisas incríveis. Ele ficou fascinado pela possibilidade de experienciar, mas ele não teve a permissão, porque é preciso a permissão para que alguém, seja uma consciência maior ou menor, seja alma ou fractal, que venha experienciar nesse planeta. Existem leis naturais, as leis divinas, senão viraria uma bagunça o cosmo infinito. Ele não tinha permissão, ele veio por conta e risco. E acabou ficando preso, porque como ele veio por conta e risco, ele não tinha permissão para reencarnar. Ficou preso como consciência até que a Terra faça agora a sua evolução, a sua ascensão, ou a transição. Então nós somos os fractais de almas que viemos de outros mundos experienciar exatamente o que viemos fazer aqui. Cada um no seu tempo, cada um no seu passo, cada um no seu compasso. Todas as experiências do fractal é passada para as suas versões imediatamente superiores até chegar no eu superior. E uma vez chegado no eu superior, está integrada aquela experiência na fonte criadora. O processo evolutivo continua separado, assim, separadamente, porque é o processo do fractal, não é o processo da mônada. A mônada continua fazendo aquilo que está fazendo em outros mundos, em outras consciências, em diferentes proporções, mas o fractal que veio aqui, ele é livre para escolher as suas lições, o seu tempo, se ele quer ou não quer fazer mudanças, se ele quer ou não quer evoluir. Tem um livre-arbítrio. As suas vivências aqui são passadas em tempo real. Já falei isso outras vezes. Então, a minha experiência de hoje, deste momento, a tua experiência, seja lá o que for, de hoje, já está sendo passada diretamente para as tuas versões superiores, para minhas versões superiores. E até chegar na fonte, em tempo real. Então, o processo evolutivo ele é único do fractal. A mônada independe se o fractal vai evoluir rápido ou demoradamente. Isso não interfere em nada. Tempo é o que mais tem, porque o universo infinito, ele também tem a infinitude do tempo, o eterno agora. Nós aqui aprendemos a contar as horas, os dias, porque temos, sim, aqui na terceira dimensão, a noção de um tempo. A noção do dia, da noite, do lugar. Porque é a característica desse planeta. Então não há motivos para se preocupar demais com isso, porque o teu processo não interfere no restante
você mesmo. Se fosse interferir, seria um risco. Já pensou você ser uma alma, uma super alma, e depender lá de um fractal? Se ele fizer tudo errado, você está frito. Isso é muito preocupante se fosse verdade, porque não é verdade. Não é possível, na verdade. Nós não dependemos de ninguém, nem das nossas versões superiores ou inferiores. Esta é a garantia que nós temos cada vez que uma parte da nossa consciência resolve experienciar em frequências, em dimensões inferiores. Tem a garantia do amparo, tem a garantia do retorno. Pode demorar, mas tem a garantia. Na verdade, o fractal veio aqui para essa Terra cocriar na luz e na sombra, porque aqui existe a luz e a sombra, a dualidade. E eu diria, é um dos poucos planetas onde a luz é quase nada. Nas consciências que vêm, iniciam o processo num planeta como a Terra esteve até aqui, de provas e expiações, a sombra é quase total. A réstia de luz é tão pequena que quase é imperceptível. Este é o segredo dessa escola, a dificuldade. O fractal, além de vir aqui criar dentro das suas frequências de luz e sombra, também ele passa essas experiências para as demais versões da sua própria consciência, almas e superalmas, e a fonte, que também é o destino final das experiências nossas. Passa também essas experiências para a fonte, porque a fonte coleta tudo. A fonte é tudo o que é. A fonte é aquilo que nós denominamos de Criador, a fonte criadora, o Deus. E nós somos aquela parte daquela luz que chamamos de centelha divina, que veio de lá, e somos também um átomo semente, como uma semente de uma árvore que se espalha pelos mundos a fim de produzir e colher. A nossa consciência como fractal, ela vai se desenvolvendo agora, subindo, se integrando, e mais adiante ela tem experiências de mundos inferiores e vai possibilitar com essas versões nossas mais elevadas, tenha mais subsídios para cocriar mundos novos, diferentes. Tem alternativas, como criar lá mundos que ainda não existem, baseado naquilo que já existe, naquilo que foi experimentado. Porque todas as consciências, elas têm dentro das suas partes menores ou maiores conhecimento que nós não temos nem como imaginar. E quando ela vai criar, ela tem os ingredientes para cocriar algo novo. Ela já tem noção de como funciona a maioria daquilo que existe e ela consegue imaginar um mundo que ainda não existe. Fazer diferente, porque se fizesse igual, não teria sentido. Nós somos os prepostos da fonte, do Criador. Estamos aqui como se a fonte aqui estivesse, como se o Deus aqui estivesse. Como nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso melhor. Porque a nossa versão mais elevada, ou então a nossa parte superior, ou eu superior, não iria gostar muito se nós fizéssemos algo que não é útil. Obviamente, seria como um pai que tem vários filhos, trabalhando em vários segmentos da economia, e tem aqueles filhos que produzem bastante, tem aquele um que produz um pouco menos, mas todos eles estão produzindo. Um pai ficaria muito triste se um dos filhos não produzisse nada e se fizesse alguma coisa, o faria de uma forma desprezível. Então nós somos os prepostos que estamos aqui para cocriar, levar
o conhecimento para cima e trazer o conhecimento de cima para baixo para desenvolver os mundos em desenvolvimento. Nós estamos aqui neste planeta representando as nossas versões mais elevadas, a nossa mônada. Todos nós, eu, você e os demais, estamos aqui como aquele que tem uma procuração para resolver tudo o que precisa ser resolvido neste planeta. Aquilo que me cabe, eu tenho a procuração dos meus eus, das minhas versões superiores. Eu tenho livre-arbítrio de escolha o tempo que eu quiser. E é apenas isso que nós temos que pensar. Fazer jus à confiança depositada em nós. Ter a responsabilidade de levar um bom trabalho de volta para casa. Bons frutos produzidos nesta seara da vida. Lá no começo da pergunta, diz assim, como fica esse fractal ao desencarnar? Eu vou dizer aqui, antes de encerrar o áudio de hoje, que tudo continua. A alma estando encarnada ou desencarnada não muda nada. Apenas que encarnada ela está num corpo material fazendo as suas experiências. E desencarnada ela está fora do corpo material, fica mais leve, sobe uma dimensão, que até aqui iria para a quarta sempre, para poder fazer uma autoavaliação da sua caminhada. Lembrando das vidas passadas, sabendo do futuro e projetando um novo plano encarnatório. Então, como fica o fractal após o desencarne? Após o desencarne, o fractal ele recupera parte da consciência e sobe por uma dimensão acima, da terceira para a quarta. Não é ainda a quinta que nós vamos quando ascensionarmos, mas é o trampolim necessário para ganhar o impulso que nos remeterá à quinta dimensão. O fractal ele encarna e desencarna quantas vezes for necessário, até completar o seu aprendizado, a sua missão, o seu propósito. Então, como fica o fractal depois do desencarne? Eu diria que nada muda. Apenas a consciência se alarga um pouco. Temporariamente, o tempo suficiente para reavaliar a sua caminhada e preparar um novo projeto para uma outra encarnação. Este fractal é sempre o mesmo. Ele não se desconecta da mônada, não se desconecta das suas versões por estar desencarnado. Pelo contrário, ele está mais perto um pouquinho. A consciência dele está um pouco mais elevada. Ele tem condições melhores para entender coisas que na terceira dimensão ele não tinha como compreender. Espero que esta resposta tenha realmente satisfeito o Sérgio Cortés. Também, aproveitando a oportunidade, tem pessoas que me pedem como fazer perguntas. Eu digo sempre, faça abaixo dos vídeos lá no YouTube. Se é uma pergunta que não pode ser colocada a público, então me manda no particular, no privado. A forma melhor é no Messenger. O Facebook tem o Messenger, não cria o Messenger e manda. É meu nome, Vital Froze, não tem nenhuma letra a mais nem a menos. Eu vou ler lá. Eu não passo aqui o meu telefone, porque senão eu não trabalho mais. É preciso ter tempo de trabalhar. Quem precisa vai chegar, não tenha dúvida. E é isso. Desta forma, eu respondi a pergunta do Sérgio Cortés. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.